A Maldição da Morta, Henrietta Dorothy Everett. Sim, é o retrato da minha mulher. É considerado bastante fiel, mas ela, é claro, parecia mais velha no fim da vida. Enderby e eu nos dirigíamos à sala de fumar depois do jantar, e o retrato estava pendurado no patamar da escada. Tínhamos sido colegas na escola um quarto de século atrás e nos reencontrado mais tarde na faculdade. Depois disso, eu vivera fora da Inglaterra por uma década. Ao regressar, ficara sabendo que meu amigo ficara viúvo havia 4 anos. Ainda bem, pensei comigo mesmo ao ver a notícia, pois não simpatizava muito com a ilustre Gloriana. O sentimento, ou falta de sentimento, provavelmente era mútuo. Ela nunca fora muito simpática comigo, mas duvido que tenha sido com qualquer um dos amigos de solteiro do pobre Tom Enderby. O retrato era mesmo fiel. Tinha sido uma mulher bonita, com traços aquilinos e olhos frios. O artista fizera jus às suas feições, sobretudo aos olhos, que pareciam vigiar as idas e vindas de todos na casa onde morrera. Fizemos apenas uma breve pausa diante do retrato antes de prosseguirmos. A sala de fumar ficava em um apartamento construído nos fundos da casa por um antigo proprietário, isolado por portas duplas para servir de quarto infantil. A senhora Enderby não tinha filhos e não suportava cheiro de tabaco. Assim sendo, o amplo cômodo foi destinado aos cachimbos e charutos de Tom, e, caso os amigos dele quisessem fumar, era o único aposento em que ela permitia que o fizessem. Lembrei-me da sala e da regra, mas não estava preparado para encontrá-la ainda em uso. Esperava poder acender meu charuto depois do jantar sobre os pratos de sobremesa, agora que não tínhamos mais uma senhora presente. Logo nos acomodamos em 2 poltronas estofadas diante de um bom fogo crepitando na lareira. Senti que Enderby respirou mais aliviado ao fechar as portas duplas, isolando a casa sombria e formal, a escadaria e o retrato. Mas não parecia bem. Pairava sobre ele um inconfundível ar de desânimo. Acaso estaria sentindo falta de Gloriana? Talvez, após tantos anos de casado, tivesse passado a depender de uma mulher que cuidasse dele. Tais cuidados são de fato agradáveis quando se encontra uma boa mulher, mas eu com certeza não teria gostado de receber alguma demonstração de afeto da falecida senhora Enderby. E, caso estivesse realmente se sentindo só, não seria difícil encontrar um remédio para os seus males. Evelyn tinha 2 irmãs bonitas e poderíamos arranjar para que ficasse hospedado em nossa casa. Você precisa nos visitar, convidei, colocando a ideia em prática. Quero lhe apresentar a minha mulher. Semana que vem? Seu rosto se iluminou de alegria. Eu adoraria, disse ele, entusiasmado. Mas logo veio a ressalva. A sombra tornou a pairar sobre ele e, suspirando, complementou: isto é, se eu conseguir sair daqui. Ora, e o que haveria de impedi-lo? Pode não parecer um motivo legítimo, mas me acostumei a ficar aqui, para manter as coisas em ordem. Sem olhar para mim, inclinou-se sobre o guarda-fogo para abater a cinza do charuto. Sabe, Tom, morar sozinho está deixando você muito para baixo. Por que não vende a casa ou aluga assim como está e não busca uma mudança completa? Não posso vendê-la. Tenho apenas usufruto, até minha morte. A casa era de minha esposa. Bem, mas imagino que não haja nenhum impedimento para alugá-la, não é mesmo? Se por acaso houver, você pode simplesmente fechar tudo e sair um pouco. Nenhum impedimento legal. A ênfase foi sutil demais para chamar minha atenção, mas lembrei-me dela depois, em retrospecto. Então, meu caro, por que não? Vá viajar um pouco, ver o mundo. Mas, na minha opinião, a melhor coisa seria se casar novamente. Ele sacudiu a cabeça, pesaroso.
Sei que é um assunto delicado para tratar com um viúvo, mas você guardou o mais respeitoso dos lutos. 4 anos já. Até mesmo um moralista ferrenho julgaria 4 anos um período satisfatório. Não é isso. Dick, estou inclinado a lhe contar uma história bem esquisita. Dando vigorosas baforadas em seu charuto, ele contemplou as chamas do fogo. Vamos lá, encorajei. Conte-me e depois lhe darei minha opinião a respeito. Você sabe que pode confiar em mim. Às vezes tenho a impressão de que, contando para alguém, talvez possa me sentir melhor. É esquisita a ponto de ser risível, mas não tenho achado graça nenhuma. Ele atirou a guimba do charuto na lareira e se virou para mim. Foi então que reparei como estava pálido e que uma diáfana camada de suor brotava em seu rosto macerado. Eu pensava como você, Dick. Achava que seria mais feliz me casando novamente. Cheguei até a ficar noivo. Mas o noivado foi rompido e vou lhe contar o motivo. Antes de morrer, minha esposa ficou doente por um tempo e vários médicos foram consultados. Eu só soube como era grave sua enfermidade quando não havia mais nada a ser feito. Só então eles me disseram que não havia mais esperança e que ela entrara em coma. Mas era possível, talvez até provável, que recuperasse a consciência antes de morrer e disseram-me que ficasse preparado para tal eventualidade. Você vai me tomar por covarde, mas confesso que temi esse retorno à consciência. Rezava para que ela morresse dormindo. Sabia que minha esposa cultivava noções grandiosas sobre o laço matrimonial e, se tivesse oportunidade de proferir suas últimas palavras, na certa me obrigaria a uma promessa. Não poderia recusar tal promessa em um momento como aquele, mas não queria ficar preso por um vínculo como esse. Você deve se lembrar que ela era mais velha do que eu. Estava prestes a ficar viúvo, ainda jovem, e pela ordem natural das coisas, ainda teria muitos anos pela frente. Compreende? Meu caro amigo, não creio que uma promessa feita em tais circunstâncias fosse deixá-lo atado a ela para sempre. Não me parece justo. Espere, ouça. Estava eu sentado aqui, num estado lamentável, como você pode imaginar, quando o médico veio me buscar para ir ter com ela. A senhora Enderby recobrara a consciência e mandara me chamar, mas o doutor implorou para que eu não a deixasse agitada de jeito nenhum, receando que a dor pudesse retornar. Quando entrei, ela estava estirada na cama como se já estivesse morta. Tom, murmurou ela, disseram que estou morrendo e gostaria que me prometesse uma coisa. Gemi por dentro. Está tudo acabado para mim, pensei. Mas ela prosseguiu. Quando eu estiver morta, já no caixão, quero que cubra meu rosto com as suas mãos. Prometa-me que fará isso. Não era nem de longe o que eu estava esperando. Obviamente, prometi. Quero que cubra meu rosto com um lenço específico que me é muito caro. Quando chegar a hora, abra o armário à direita da janela e irá encontrá-lo na terceira gaveta de cima para baixo. Não tem como confundir, pois é a única peça na gaveta. Foram essas as exatas palavras que ela me disse, Dick. Acredite se quiser. Depois exalou um suspiro, fechou os olhos como se fosse dormir e não falou mais nada. 3 ou 4 dias depois, vieram me chamar novamente para saber se eu queria vê-la pela última vez, pois os agentes funerários estavam prestes a fechar o caixão. Embora muito relutante, senti que era minha obrigação. Ela parecia feita de cera e estava fria como gelo. Abri o armário e lá dentro, como ela dissera, encontrei um amplo lenço de excelente cambraia, guardado sozinho em uma das gavetas. Tinha o monograma bordado em suas 4 pontas e não era do estilo que ela costumava usar. Abriu e depus sobre seu rosto morto, e então aconteceu uma coisa extraordinária. Ele pareceu aderir aos seus traços,
marcando nariz, boca, testa e olhos fechados, até se assemelhar a uma verdadeira máscara. No estado de nervos em que me encontrava, fui tomado de horror e, cobrindo o cadáver, saí às pressas do quarto. O caixão foi fechado naquela mesma noite. Bem, ela foi enterrada e mandei erguer um monumento que todos julgaram de bom gosto. Como pode ver, não estava preso a nenhuma promessa de não me casar novamente. E, embora soubesse qual teria sido seu desejo, não via motivos para me obrigar a cumpri-lo. Alguns meses mais tarde, uma família chamada Ashcroft se mudou para Lizolves e tinha uma filha muito bonita. Fiquei encantado com Lucy Ashcroft desde a primeira vez em que a vi, e logo ficou claro que era correspondido. Era uma mocinha gentil e submissa, não do tipo altivo de mulher, e nada parecida com... Não fiz nenhum comentário, mas logo entendi que nesse novo empreendimento matrimonial Tom escolhera o oposto da falecida. Achei que poderia ser feliz ao lado dela e comecei a gostar da moça. A gostar de verdade mesmo. A família era muito hospitaleira e me incentivava a ir até Lewishows, exortando que os visitasse sempre que quisesse. Não pareciam propensos a impor nenhum tipo de obstáculo à união. O relacionamento progrediu e, numa bela noite, decidi ir até lá me declarar. Tinha ido à cidade na véspera e voltara com uma aliança no bolso. Um modelo um tanto extravagante, com 2 corações entrelaçados, mas achei que Lucy fosse gostar e permitir que o colocasse em seu dedo. Arrumei-me com a maior elegância que pude e, diante do espelho, concluí que não era um homem de se jogar fora e que nem estava assim tão grisalho. Ah, Dick, pode achar graça. Sei que agora estou. Escolher um lenço limpo, atirando no chão o que carregara o dia todo no bolso. Não sei o que me fez olhar para o lenço embolado no chão, mas assim que bati os olhos nele, fiquei como que hipnotizado. O lenço estava se mexendo, Dick, eu juro, mudando rapidamente de formato, inflando aqui e ali como se carregado pelo vento, alargando-se e revelando os contornos de um rosto. Que imagem era aquela, senão a máscara mortuária de Gloriana, que eu cobrira no caixão 11 meses atrás? Dizer que estava paralisado de pânico transmite bem pouco o sentimento que me possuiu. Agarrei o lenço de cambraia e o atirei nas chamas. Em questão de segundos, não passava de um lenço como qualquer outro em minhas mãos, e no momento seguinte, um tecido chamuscado na lareira. Não vi mais rosto nenhum. Claro que não, comentei. Deve ter sido uma alucinação. Seu nervosismo fez com que fosse traído por uma mera ilusão de ótica. Fiquei certo de que repeti isso tudo para mim mesmo a exaustão. Fique certo de que repeti isso tudo para mim mesmo a exaustão. Desci e tentei me recompor com um drink, mas fui tomado por uma perturbadora estranheza e naquela noite não consegui fazer a corte. A recordação da máscara mortuária ainda estava vívida em minha mente e teria se interposto entre os meus lábios e os de Lucy. O efeito, entretanto, passou. Em 2 dias recobrei a coragem e vi-me disposto a achar graça da minha tolice, tanto quanto você agora. Pedi Lucy em casamento e ela aceitou. Coloquei o anel em seu dedo. O pai aprovou com sinceridade os termos que ofereci e a mãe prometeu me aceitar como um filho. Durante as primeiras 48 horas, nenhuma nuvem ofuscou o azul reluzente do nosso céu. Fiz o pedido numa segunda-feira e na quarta-feira voltei para passar a noite com a família. Depois do jantar, eu e Lucy acabamos ficando sozinhos na sala de estar, que, por um entendimento tácito, me pareceu reservado para nós. Seja como for, estávamos a sós e, enquanto Lucy ocupava-se com sua costura, tive o privilégio de sentar ao seu lado no sofá, perto bastante para observar os pontos minuciosos que ela bordava, fazendo surgir um desenho. Ela estava bordando um retalho de linho para servir como pano de prato.
Pretendia dar de presente a uma amiga e disse que estava ansiosa para terminar em dias para enviá-lo a tempo. Sua dedicação, porém, começou a me deixar impaciente, e eu queria que olhasse para mim enquanto conversávamos, bem como poder segurar sua mão. Estava fazendo planos para uma viagem que faríamos juntos depois da Páscoa, argumentando que 8 semanas de preparativos eram suficientes para a mais previdente das noivas. Lucy era de fato de fácil persuasão. Logo colocou de lado o pano que bordava, apoiando na mesinha ao seu lado. Entrelacei meus dedos nos seus, mas ela desviou os olhos. Sua timidez era encantadora. De repente, ela exclamou que o pano estava se mexendo sozinho, formando um rosto no bordado, e quis saber se eu também estava vendo a mesma coisa.